Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou falar de Série C, né? Pouco antes aí da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C começar, com Confiança e com Itabaiana, as equipes sergipanas na zona de rebaixamento e com perspectivas ruins. Vou falar um pouco de cada uma das duas equipes, do que é que está acontecendo com Confiança, com Itabaiana, dos problemas recentes, do que fazer para melhorar, né? Vai ser um vídeo mais de diagnóstico geral aí dos representantes sergipanos na Série C do Campeonato Brasileiro. Antes disso, eu peço, como sempre aqui no começo dos vídeos, que você que está nos acompanhando, se inscreva no canal se você estiver chegando agora, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e, claro, se você, independente se chegou agora ou não, deixe o like, deixe o seu comentário sobre o que você acha aí do tema, do que você acha das análises. É sempre muito bom trocar essa ideia e contar com a audiência de vocês. Vamos lá então falar de Confiança e de Itabaiana na Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois estão na zona de rebaixamento, né? Como vocês podem ver, depois de 6 rodadas, o Itabaiana ocupa a 17ª colocação. É o primeiro ali da zona, né? Com 4 pontos. O Confiança é o lanterna, com apenas 3 pontos, 1 vitória e 5 derrotas em 6 jogos, enquanto o Itabaiana venceu um jogo, empatou um e perdeu os outros 4. Óbvio que não é uma situação de calamidade total, né? Se a gente for observar, o Figueirense, que é o último time ali antes da zona de rebaixamento, está apenas 1 ponto à frente do Itabaiana e 2 do Confiança. Então nada que uma sequência positiva não faça esse cenário ser revertido. Mas, ainda assim, depois de 6 rodadas, quase um terço aí da primeira fase completa, é um cenário bastante preocupante. E eu vou começar falando do Confiança, que é o lanterna da competição. O Confiança, eu diria que é uma das grandes decepções da Série C como um todo. Eu nunca achei particularmente que o Confiança fosse um time para brigar por título, como o presidente Pedro Dantas falou em entrevista, tá registrado aí para quem quiser ver nas redes sociais, que ele falou antes da Série C que o Confiança iria brigar por título. Mas pelo que fez no começo do ano, era um time que vislumbrava sim um G8, uma classificação para a segunda fase. Eu discordo frontalmente de algumas análises que eu tenho visto, falando que, mas também o que fez no Campeonato Sergipano é fácil. O Confiança tinha o melhor ataque do Brasil até o fim do estadual. Quantos times sergipanos tiveram esse número? Não é fácil, mesmo você disputando o estadual. Todos os seus rivais ali estão disputando o estadual também. E o Confiança teve boas amostras em competições nacionais. Na Copa do Nordeste perdeu para CSA e América de Natal. Sim, times de Série C e Série D, mas também venceu times de Série C e Série D. Venceu o Náutico, venceu o Sampaio Corrêa. Contra o Ceará, que é um time de Série A, teve bons desempenhos, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa do Nordeste. 2 empates. Na Copa do Brasil caiu no limite ali nos pênaltis. Então era um time que vinha mostrando sinais positivos, vinha mostrando coisas boas, apesar de alguns pesares, o que é normal de qualquer trabalho. E hoje a gente vê um Confiança sem ideia. O que mais me chama a atenção nessa comparação que vem sendo feita, né, do que era o Confiança até a interrupção do trabalho do Vaguinho Dias e do que vem sendo Confiança nesses primeiros jogos com o Luizinho Vieira, é que no trabalho anterior, como eu falei, entre erros e acertos, entre problemas e entre coisas boas, entre positivos, entre defeitos, você via uma cara. Você tinha uma Confiança com um estilo de jogo, que sabia o que fazer, que sabia como propor, em que você chegava para ver o jogo e sabia o que esperar do Confiança. O Confiança tinha, como eu falei, uma cara. Hoje o Confiança não tem nada. Taticamente falando, qual é o esquema do Confiança? Qual o time titular do Confiança? Qual o repertório? Quais são as principais jogadas? Quais são os principais atributos? Você não sabe. É óbvio, aqui eu também não vou ser injusto. Luizinho teve 3 jogos. Eu já falei aqui em outros momentos e volto a repetir, eu sou um pouco crítico desse excessivo resultadismo que existe no nosso futebol. Ele teve 3 jogos. É pouco para você conseguir dar uma cara pro time? É. Só que começa o problema do desespero. Dessa necessidade de tempo começar a caminhar lado a lado com o desespero. Como eu mostrei na tabela agora há pouco, não é o fim do mundo. Ainda existe salvação, está longe de ser o fim do mundo. Mas é muito preocupante. E quando essa preocupação começa a caminhar lado a lado com um possível desespero, isso pode prejudicar um trabalho.
O Confiança, ele tem a pior defesa da Série C, com um número impressionante. São 13 gols tomados em 6 jogos. São pouco mais de 2 gols por jogo. É o único time da Série C que toma 2 ou mais gols por jogo. É impressionante, assim, não adianta você criar oportunidades, não adianta você ter um ataque forte, não adianta você ter artilheiros, e o Confiança nem tá conseguindo ter essa força ofensiva. Mas não adianta você ser tão forte ofensivamente se você toma tanto gol por jogo. Você precisa ter um número muito alto de chances para poder compensar o que você toma. Você precisa ter um volume ofensivo muito forte para compensar os erros defensivos que você tem. E quando você não tem esse volume, isso fica ainda mais escancarado. O Confiança não tem segurança. Ele toma gol praticamente todo jogo. E aí você obriga o ataque a ter que estar fazendo todo jogo porque sabe que vai tomar. Se você pegar, por exemplo, jogos como o jogo contra o Londrina, quantas oportunidades o Confiança teve? Desperdiçadas, todas, não fez nenhum gol. O Londrina chegou pouco, mas no que chegou fez. É muito fácil vazar a defesa do Confiança hoje. O meio-campo perdeu a sustentação que tinha e com isso a defesa está mais exposta. E a defesa que já tinha apresentado problemas desde o começo do ano, mas foi testada em um nível mais abaixo em muitos momentos, que se diga, chegou na Série C e começou a sentir isso. A defesa tem tomado muitos gols evitáveis, tem cometido muitos erros. E isso tem prejudicado demais o time, porque vai bater lá na frente. E aí lá na frente é uma outra questão. A ineficiência ofensiva do Confiança é tremenda. Por mais que o time tenha problemas, e é verdade, tem problemas, o Confiança não deixou de criar oportunidades nos jogos com o Luizinho Vieira, nos jogos que perdeu. Mas tem uma dificuldade tremenda em fazer gol. Eu até separei os números do aplicativo 365 Scores, que é um aplicativo que sempre separa essas estatísticas, então eu uso muito aqui. Você que acompanha o canal já está acostumado a me ver usando esses números. E eu vou colocar aí na tela para vocês dessa ineficiência ofensiva do Confiança desde que Luizinho Vieira assumiu. Eu peguei do aplicativo, né, os dados de finalizações totais, ou seja, que contam finalizações para fora, finalizações no alvo e bolas na trave. Somando tudo isso até agora, desde que o Luizinho Vieira chegou, somando todos esses tipos de finalizações que eu coloquei, né? Finalizações para fora, no alvo e na trave, o Confiança deu 44 finalizações nesses 3 jogos. Fez 2 gols. Um aproveitamento ali de 4,5%, né? Aproximadamente 5%. Ou seja, um time que em 3 jogos finalizou de forma total 44 vezes e fez 2 gols. É uma ineficiência ofensiva até fora da curva. É uma coisa que eu nem vejo que vá se manter ao longo da Série C, porque é tão baixo que não tem como se manter. É uma quantidade de finalizações tremenda que você tem que ter para fazer gol. Ou seja, quando você tem uma defesa que toma tantos gols, como a gente viu, e um ataque que precisa de tantos chutes para fazer a receita disso tudo é bastante negativa. E aí volta para o que eu falei lá atrás da questão tática, né? O Confiança hoje não tem um padrão tático. Não tem um coletivo. Ele tem um grupo de jogadores, mas não tem um time. E aí, quando isso acontece, você não tem um coletivo, você não potencializa o individual. O individual, ele é potencializado pelo coletivo. Quando o Confiança lá atrás tinha um time coletivamente muito ajustado, você viu individualidades sendo potencializadas. Agora você não vê. Pensando no ataque, né? A gente mostrou aí essa questão da ineficiência ofensiva. Se você pegar os jogadores ofensivos hoje do Confiança, Ronald Camarão, que fez um primeiro semestre, uma primeira parte de ano, na verdade, muito positiva, não consegue mais entregar. Felipe Clemente, que chegou do Distrito Federal como artilheiro, como oral, não consegue fazer gol. O Neto, tudo bem, o Neto está voltando de lesão, ainda está buscando o melhor ritmo, mas não conseguiu encaixar ainda nesse esquema do Luizinho Vieira. O Thiago Santos, que entrou em poucos momentos ali com o Vaguinho, mas até teve participações positivas quando entrou, não consegue ter impacto. Rodriguinho também não consegue ter impacto. O Camilo ainda é talvez o melhor atacante ali do Confiança nessa Série C, mas ainda assim não tem feito tanto. E o Confiança tem... Essa é uma estatística que eu estava até puxando, né, mais cedo, e que eu achei impressionante. O Confiança ele tem 5 gols na Série C e só um de atacante, que foi do Brenner contra o Caxias. Curiosamente, na única vitória, né, do Confiança por 2-1. Ou seja, o Confiança tem 1 gol de atacantes em 6 rodadas. Em 6 jogos na Série C, só um atacante do Confiança fez gol e ele fez 1.
Ou seja, o ataque não está conseguindo render, não está sendo potencializado. E aí quando você tem esse cenário, que o ataque não é potencializado e a defesa todo jogo toma 1, 2 gols, a gente viu média de 2 por jogo, é muito difícil conseguir resultado. O perigo, como eu mostrei lá atrás, ainda dá para reverter. E dá muito para reverter. A Série C é um campeonato que é nivelado por baixo, então todo mundo ali é muito próximo, você não tem grandes discrepâncias. Se você ganha 1, 2, 3 jogos, você empolga, você vai lá para frente. O perigo, porém, é começar uma espiral negativa. O Confiança vai enfrentar agora o CSA, um jogo dificílimo, fora de casa, um CSA que vem cheio de moral porque acabou de eliminar o Grêmio na Copa do Brasil. Tá nas oitavas de final. Olha o perigo desse jogo. E se você não consegue um resultado, já vira outra espiral negativa que vai crescendo. Então, Confiança precisa urgentemente estancar a sangria. É começar a pontuar. Neste momento, mais do que pensar em um jogo ofensivo, um jogo vistoso e tudo mais, é conquistar resultado acima de tudo. É estancar a sangria para, a partir daí, começar a buscar coisas maiores. Começar a respirar e vislumbrar um caminho melhor no campeonato. Mas precisa estancar isso. Senão, vai entrar numa espiral negativa que é péssima para o time. Mais acima na tabela está o Itabaiana, como eu mostrei agora há pouco, é o 17º colocado. E é bom que se diga, eu já quero endereçar isso logo de cara. Eu não acho que a campanha do Itabaiana tenha sido extremamente decepcionante, diferente da do Confiança. Cheguei a comentar aqui em outros vídeos lá no começo do campeonato. Por ser um time de interior do menor estado do Brasil, a gente não está falando de uma SAF, de um clube que tem grandes investimentos. Por estar falando de um time que volta à Série C depois de 20 anos. O primeiro grande objetivo era ficar. Para mim, o campeonato de Itabaiana sempre foi esse aí. De brigar ali na metade de baixo da tabela e fazer o possível para permanecer. Então, Itabaiana estar hoje a um ponto de sair da zona em 17º não é algo que me surpreende. Eu não olho para isso e vejo, nossa, que campanha desastrosa. Tá dentro ali do padrão. Pertinho de sair da zona, até a rodada passada estava fora da zona, estava ali naquele bolo. Então, assim, esse para mim é o campeonato do Itabaiana. É importante que se diga isso. Dito tudo isso, é um time que tem mostrado problemas. E para mim, qual é a principal questão? Eu citei, durante o Campeonato Sergipano, que um ponto positivo era que o Itabaiana vinha evoluindo ao longo da competição. O time começou mal, mas ao longo do campeonato foi se encontrando e mesmo sem ser vistoso, era eficiente. Hoje, o Itabaiana, na minha avaliação, ele está evoluindo. Ele começou bem a Série C. Se você for pegar vitória contra o Náutico no primeiro jogo, depois perdeu para o Ipiranga fora, mas perdeu fazendo uma boa partida, podia ter conquistado um resultado melhor. Perdeu para o São Bernardo em casa, num jogo em que contesta a arbitragem, mas não fez um jogo ruim contra um adversário forte de nível Série C. Então, Itabaiana, no começo, ele foi até conquistando, não necessariamente tantos resultados, mas não jogava mal. Só que o time foi evoluindo. Só que o time, na minha avaliação, foi evoluindo. Hoje o Itabaiana joga mal. O Itabaiana fez um jogo muito ruim contra o Retrô na última partida, lá na Arena de Pernambuco. Jogou mal, perdeu por 1-0 e mereceu perder contra um adversário ali direto, né? Se você for pensar que os dois estavam ali, um colados no outro, próximos da zona de rebaixamento. São pontos que podem fazer muita falta. Então isso me preocupa. É um Itabaiana que vem evoluindo. É um Itabaiana que não está no nível Confiança nesse sentido, mas também toma muitos gols. Se a gente viu agora há pouco que o Confiança é a pior defesa da Série C, o Itabaiana está entre as 5 piores. Tomou 9 gols em 6 jogos. É uma média alta de 1,5 gols por jogo. E aí, reforça-se justamente aquilo que eu citei também sobre o Confiança. Para você ter uma média alta de gols tomados, você precisa ter uma média alta de gols feitos para compensar. Olha quem também tomou 9 gols. O Maringá. O Maringá também tomou muitos gols. Só que, em compensação, o Maringá fez 11 gols. Fez mais gols do que tomou. Por isso está em quinto. Os outros que tomaram muitos gols, além do Itabaiana e do Confiança, Ipiranga e Figueirense, estão todos ali entre os 8 últimos, naquela tela que eu mostrei lá no começo, com a classificação. Isso corrobora justamente com o que nós falamos. Se você não tem um ataque forte para compensar essa quantidade de gols tomados, você vai sofrer. E o Itabaiana, assim como o Confiança, é um time que vem sofrendo na parte ofensiva. Só que é algo diferente. O Confiança, como nós vimos até nos números ali sobre o Luizinho Vieira, tem até criado, mas tem desperdiçado muitas chances.
o Itabaiana tem tido dificuldade de criação. Isso é um ponto consumado. E não é um ponto que vem de agora. Citamos aqui em análises durante o Campeonato Sergipano que o Itabaiana era um time que usava muito de ligações diretas e de jogadas com seus atletas de lado de campo porque tinha dificuldade de criação. Essas dificuldades se mantêm para a Série C. Só que o nível aumentou. E isso é um ponto prejudicial também. O Itabaiana, ele só disputou o Campeonato Sergipano. Outra coisa que nós pontuamos aqui no canal anteriormente. Só disputou o Sergipano. Então ele só teve uma noção ali de real competitividade da Série C quando chegou na Série C. Ele não teve uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste, competições de nível mais alto para se testar antes da Série C. E aí tá esbarrando nessa barreira. Pensando, por exemplo, no que é o time, eu não acho que o Fabrício Oia, que é o principal meia do time na minha avaliação, vá ser o cara que vai resolver os problemas de Itabaiana. Mas eu também não entendo porque ele não é titular. Porque é o cara que mais consegue fazer essa construção no time. Porque aí o Itabaiana joga com 2 jogadores espetados pelos lados e 2 jogadores mais à frente, né? Com o Leilson, com o Valdeci, com o Juan, com o Wendel. É um time de velocidade, de intensidade, mas não é um time de tanta criação. Por exemplo, no jogo contra o Figueirense, que empatou em casa, um jogo em que o Figueirense ali era lanterna e o Itabaiana tinha que ter vencido, ele criou pouco, teve dificuldades. Muito se falou do pênalti, de arbitragem e tal, é uma questão, mas principalmente o Itabaiana sofreu para criar. Tanto que o gol que fez foi um gol de falta do Wendel numa bola que ele chutou de muito longe. Então, o Itabaiana tem tido essa dificuldade. O Roberto Cavalo não está conseguindo extrair o melhor do time nesse sentido. E aí a solidez defensiva que o time tinha lá atrás se esvaiu. A gente viu agora nos números. Então, um time que está tomando mais gol do que o normal e um time que não está conseguindo ter criação, ter efetividade na frente. Acaba sofrendo. E eu separei uma tela, né, falando justamente sobre essa ineficiência ofensiva do Itabaiana, com alguns números, assim como eu fiz com Confiança, mas indo por um outro caminho. De novo, eu separei os dados do aplicativo 365 Scores, mas no caso do Itabaiana, eu separei apenas chutes no alvo, ou seja, finalizações que vão na direção do gol, em todos os jogos da Série C até agora. Tá aí na tela para vocês? Somando as 6 partidas, né, até agora, o Itabaiana deu 2 chutes no alvo contra o Náutico, 3 contra o Ipiranga, 4 contra o São Bernardo, 7 contra a Tombense, foi o jogo em que mais criou, 3 contra o Figueirense e 1 contra o Retrô. Ou seja, o Itabaiana deu 20 chutes no alvo em 6 jogos. Fez apenas 5 gols. É um aproveitamento baixo. E pior do que esse aproveitamento é justamente esse número de 21 chutes no alvo em 6 jogos. Aproximadamente dá ali um pouquinho mais de 3, mas aproximadamente 3. Ou seja, o time chuta no gol 3 vezes por jogo. É pouco. Assim, óbvio, você não vai conseguir 10, 15 finalizações no alvo o tempo inteiro, mas é pouco você chutar 3 vezes no alvo durante o jogo. Ou seja, o time chega pouco ao ataque. E quando chega, não está conseguindo aproveitar. Eu usei até essas telas para poder mostrar, né, como que Confiança e Itabaiana tem problemas parecidos, mas com sintomas diferentes. Né? São problemas parecidos, mas o que envolve esses problemas é um pouco diferente. Um até está criando, mas é muito ruim na efetividade. O outro não está conseguindo criar. E aí os dois, com essa insolidez, né, sei nem se existe, mas essa insolidez defensiva, acabam sofrendo. Eles precisam, assim como Confiança, eu citei também e vou citar no Itabaiana, é estancar a sangria, é começar a pontuar o mais rápido possível. Muito se fala do Roberto Cavalo, ele vai ter continuidade no cargo, caso continue essa sequência? Não sei, não sou profeta do acontecido, não vou ficar aqui chutando, né? Eu não acho que a nossa função como jornalista envolva chutar, ela envolve analisar, mas a situação se complica, porque o campeonato vai afunilando. E o Itabaiana, eu até citei lá atrás, né? Uma sequência de 5 jogos que o Itabaiana tinha, que era fundamental por conta do nível dos adversários, por conta da posição onde os adversários estão, por conta dos jogos em casa. Era uma sequência fundamental que o Itabaiana tinha contra Figueirense, Retrô, Caxias, que é o jogo que vem agora, Floresta e Guarani. 5 jogos. Eu até citei, desses 5 jogos, pelo nível, por alguns jogos em casa, eu acho que o Itabaiana, para respirar um pouco, tem que fazer pelo menos 9 de 15 pontos possíveis. Porque lá na frente vão começar a vir as cascas grossas na segunda metade. Desses 15 pontos, eu falei, o ideal para mim, é uma avaliação pessoal, seriam 9 de 15. Dos 6 disputados até agora, o Itabaiana fez 1. Ou seja, para chegar nesse número de 9 de 15, que, repito, é um número subjetivo, meu pessoal,
ele vai ter que ganhar os 3 próximos jogos que vem aí. Óbvio, não é fácil, não tô falando aqui, é só corrigir. Se fosse só corrigir assim, basicamente era muito fácil. São questões importantes que tanto Confiança quanto Itabaiana precisam se atentar, mas o que eu tiro de final é isso, o campeonato vai afunilando. E se você não começa a corrigir isso logo, se você não pontua, não estanca a sangria, você vai ficando para trás e é como uma areia movediça. Vai te puxando até uma hora que você não consegue sair. Bom, pessoal, é isso. Ficou um pouco mais longo, mas eu queria fazer esse diagnóstico mais completo, mais geral, trazer esses números aqui que eu acho que são importantes para poder contextualizar esses momentos ruins de Confiança e Itabaiana. Vamos ver, a partir desse final de semana, se os sergipanos vão conseguir sair dessa. Mais uma vez, eu agradeço a vocês pela audiência e peço para que você que está nos acompanhando deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre o que você achou aqui da análise, sobre o que você achou do que foi colocado, se você concorda, se você discorda. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Eduardo Costa Analisa, onde eu faço análises aqui sempre focadas no futebol sergipano. Se inscreva no canal se você gostou e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá bom? Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima. Valeu!